Olá, pessoal! A Loteca 861 tá na área. E no concurso dessa semana teremos jogos pela série A, B e C do Campeonato Brasileiro. Vamos às análises e palpites jogo a jogo. No jogo 1 temos Flamengo e Botafogo, pela série A. O Flamengo ocupa a terceira colocação no campeonato e vem de um empate na última rodada, fora de casa. Na próxima semana o Flamengo tem Libertadores. Deve poupar os titulares para este confronto, já que na Libertadores ainda tem que reverter o resultado, já que tomou 2-0 ontem, então deve mandar reservas para esse jogo contra o Botafogo. O Botafogo ocupa a oitava colocação no campeonato, veio de derrota em casa. Deve também mandar reservas para esse jogo, já que tem Sul-Americana na próxima semana e também perdeu por 1-0 o primeiro jogo da Sul-Americana. É um jogo difícil, mas ainda assim eu vejo o Flamengo um pouco melhor, vejo o Flamengo superior, então eu vou ficar com a coluna 1, Flamengo. Mas tratando-se de clássico, o empate é sempre um resultado provável, então quem puder, coluna 1 e coluna do meio. No seco eu fico com a coluna 1, Flamengo. No jogo 2 temos Fortaleza e Corinthians, pela Série A. Aqui, ambos os times vêm de empate na última rodada. O Fortaleza ocupa a 14ª colocação, o Corinthians ocupa a 10ª colocação. O Fortaleza sabe que precisa pontuar em casa e deve ir para cima. Já o Corinthians, quando joga Fortaleza, costuma trazer bons resultados historicamente. O Corinthians está melhorando, está se alinhando. O Fortaleza é um bom time. Aqui eu prevejo um jogo equilibrado, então eu vou ficar com a coluna do meio, empate seco no jogo 2. No jogo 3 temos Palmeiras e Vasco, pela Série A. Aqui o Palmeiras, que lidera o campeonato, vem de derrota na última rodada, o Palmeiras, até uma derrota surpreendente para o Ceará, fora de casa. O Palmeiras vive em um momento turbulento, desde a eliminação na Copa do Brasil, foi derrotado no Campeonato Brasileiro, fazia muito tempo que o Palmeiras não tinha duas derrotas assim na sequência. Deve mandar para esse jogo time reserva, já que tem Libertadores na próxima semana. Então, deve ir com o time reserva para esse jogo, com certeza. Já o Vasco vem na 15ª colocação e vem de vitória na última rodada. O Vasco vem melhorando, vem evoluindo. Mas eu acredito que o Palmeiras em casa, mesmo jogando com o time reserva, consiga vencer e acalmar um pouco as coisas para os lados deles lá. Então eu vou ficar com a coluna 1, Palmeiras, no jogo 3. No jogo 4, para mim, o jogo mais difícil dessa grade, Cruzeiro e Atlético Paranaense. Aqui o Cruzeiro vem de um empate fora de casa, o Atlético Paranaense vem de uma vitória fora de casa. O Cruzeiro vem na 16ª colocação, próximo ali da zona do rebaixamento. O Atlético vem na 7ª colocação. Os dois times têm Libertadores na próxima semana, devem mandar a campo o time reserva. Jogando em casa, o Cruzeiro sabe que tem que pontuar porque está numa situação muito ruim no campeonato. Mas é um jogo perigoso porque esse time do Atlético Paranaense, o reserva, vem conseguindo uns bons resultados. Então, para mim, aqui é um jogo digno de triplo. Quem puder, tripla esse jogo e esquece. No seco, eu vou ficar com o Cruzeiro, que precisa da vitória, jogando em casa. Então, eu vou ficar com o Cruzeiro, coluna 1, no seco. Mas quem puder, tripla esse jogo. No jogo 5 temos Internacional e Ceará. Aqui o Inter, que vem de empate na última rodada, e o Ceará, que vem com a moral lá em cima depois de vencer o Palmeiras. O Inter ocupa a 6ª colocação, o Ceará é o 13º. O Inter deve mandar time reserva para este confronto, já que tem Libertadores na próxima semana. Mas como joga no Beira-Rio, o Inter é muito forte no Beira-Rio, então eu acredito que mesmo com o time reserva, o Inter possa vencer o Ceará jogando em casa. Então eu vou ficar com a coluna 1, Internacional, mas é um jogo perigoso, mas não dá para cobrir tudo. Então eu vou ficar com a coluna 1, Internacional, no jogo 5. No jogo 6 temos Santos e Avaí. Aqui o Santos, que vem de uma boa vitória jogando fora de casa. E o Avaí, que vem de um empate. O Avaí ainda não conseguiu vencer neste campeonato. Vem muito mal esse time do Avaí. O Santos deve aproveitar a fragilidade do Avaí e deve vencer mais uma, deve vencer até com certa facilidade. Então eu vou de coluna 1, Santos no jogo 6. No jogo 7 temos Goiás e Atlético Mineiro.
Aqui, ambos os times vêm de empate na última rodada. O Goiás ocupa a 9ª colocação, o Atlético a 4ª colocação. O Goiás parece que perdeu o ritmo de jogo, não vem fazendo boas partidas depois da volta, né? A parada não fez bem para esse time do Goiás. Então, por isso aqui eu vou arriscar e vou ficar com a coluna 2, Atlético Mineiro. O Atlético vem poupando titulares, usou o time reserva jogando na Arena Condá, conseguiu um bom resultado, conseguiu um empate com Fortaleza, mas jogou bem. Então eu acho que o Atlético Mineiro pode surpreender e vencer o Goiás, mesmo jogando fora de casa. Então eu vou ficar com a coluna 2, Atlético Mineiro, no jogo 7. No jogo 8 temos Chapecoense e Bahia. Aqui a Chapecoense que vem de derrota na última rodada e o Bahia vem de empate. A Chapecoense ocupa a 18ª colocação, está na zona do rebaixamento. Sabe que precisa pontuar dentro de casa para sair dessa situação complicada. O Bahia ocupa a 12ª colocação no campeonato. É um bom time esse time do Bahia e pode conseguir levar pelo menos um ponto para casa. Então aqui eu vou ficar com empate, coluna do meio no jogo 8. No jogo 9, entrando a Série B aí na loteca, temos Vila Nova e Bragantino. Aqui, o Vila Nova, que vem de derrota na última rodada, vem jogando muito mal esse time do Vila Nova, ocupa a 16ª colocação, bem pertinho ali da zona do rebaixamento. Já o Bragantino vem na liderança e vem de uma boa vitória na última rodada, jogou em casa, virou o jogo, o Bragantino vem jogando bem. Mesmo jogando fora de casa, eu acredito que o Bragantino consiga vencer o time do Vila Nova. Mas o Vila Nova é um time que costuma empatar muito e o Bragantino tem aquela fama de quebrar lotequeiro. Então aqui é um bom jogo para duplo fechado, coluna do meio e coluna 2. No seco eu fico com a coluna 2, Bragantino. No jogo 10 temos Oeste e Londrina. Aqui o Oeste que vem de empate na última rodada e ocupa a 14ª colocação. Já o Londrina vem de vitória e ocupa a 4ª colocação. O Oeste está seguindo a mesma tendência do ano passado, que é um time que se fecha muito e se defende bastante, consequentemente empata bastante. É aquela velha máxima. Não consigo ganhar, mas também não vou perder. O Oeste toma poucos gols na Série B, tem uma das melhores defesas. Então, é um jogo perigoso aqui pro Londrina. Eu acho que vai ser suado pro Londrina. Então, eu prevejo um jogo truncado e difícil. Então, eu vou ficar com o empate seco, coluna do meio, no jogo 10. Se fosse para arriscar um vencedor, eu arriscaria no Londrina. Mas eu vou ficar com a coluna do meio, empate seco, no jogo 10. No jogo 11, temos Vitória e Ponte Preta. Aqui, ambas as equipes vêm de derrota na última rodada. A diferença é que uma briga lá na parte de cima da tabela, a outra na parte de baixo. O Vitória ocupa a 18ª colocação, a Ponte Preta a 5ª colocação. Mesmo jogando fora de casa, eu acredito que a Ponte Preta tem plenas condições de vencer o Vitória. A Ponte vinha numa sequência boa, acabou perdendo para o Bragantino aí no meio da semana, mas eu acredito que consiga vencer o Vitória, mesmo jogando fora de casa. Então eu vou ficar com a coluna 2, Ponte Preta, no jogo 11. No jogo 12, encerrando a Série B aí na loteca, temos Cuiabá e Brasil de Pelotas. Aqui o Cuiabá que vem de vitória na última rodada e o Brasil de Pelotas que vem de um empate. O Cuiabá costuma fazer boas partidas jogando em casa, por isso eu acredito que consiga vencer. O Brasil de Pelotas, depois da volta, da parada, vem se recuperando, conseguiu posições aí na competição. Eu acredito que melhorou bastante, pode dar trabalho para esse time do Cuiabá. No seco eu vou ficar com a coluna 1, Cuiabá, mas para quem tiver verba também é um jogo para duplo fechado, coluna 1 e coluna do meio. No seco, coluna 1, Cuiabá. No jogo 13, pela Série C, temos ABC e Santa Cruz. Encrenca, jogo complicado aqui. O ABC vem de um empate na última rodada, o Santa Cruz vem de derrota. O Santa Cruz costuma jogar melhor em casa, já que vai jogar fora, já vai ter uma dificuldade aí. Mas o ABC não vem mostrando um bom padrão de jogo jogando em casa, então é aquele jogo que tudo pode acontecer. Então por isso eu vou ficar com empate, jogo feio, triplo dos pobres, eu vou ficar com empate, coluna do meio no jogo 13. Se fosse para arriscar no vencedor, eu penderia para o Santa Cruz, mas eu vou ficar com empate seco, coluna do meio. E encerrando o concurso, temos Fluminense e São Paulo.
Aqui o Fluminense que vem de derrota na última rodada, já o São Paulo vem de vitória. O Fluminense ocupa a 17ª colocação, está na zona de rebaixamento, precisa pontuar jogando em casa. Porém, para essa partida, o Fluminense deve poupar titulares, já que tem Sul-Americana na próxima semana. Já o São Paulo ocupa a 5ª colocação na competição e se quiser sonhar alto aí no campeonato, precisa buscar pontos fora de casa. O São Paulo também só tem o Brasileirão, vai priorizar o Brasileirão, então acredito que o São Paulo vai levar uma certa vantagem neste confronto. Mas como ambos estão necessitados, o Fluminense precisa pontuar, porque a situação do Campeonato Brasileiro está muito ruim, eu vou ficar com empate, coluna do meio, empate seco no jogo 14. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu joinha, deixe seus comentários que eu respondo assim que puder. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber todos os meus vídeos. Na descrição do vídeo eu deixo o link do blog que eu deixei uma sugestão de jogo lá com um triplo e um duplo no valor de R$6. É isso aí, pessoal. Boa sorte para todos vocês, um beijão e até a próxima!